Boa tarde, gente. Nós somos o grupo representado por mim, Lucas Oliveira, Érico Rodrigo, Viviane Luiz e Gilberto Júnior. Ficamos responsáveis por estudar um pouco mais sobre o Santuário de Caraça, localizado na Serra da Espinhola, em Minas Gerais. O santuário ele foi construído por um português chamado Lourenço de Nossa Senhora, com o objetivo de servir como colégio para meninos e centro missionário. Em 1968, Caraça sofre um grande incêndio e parte da sua composição arquitetônica acaba sendo levada a cinzas. No entanto, o seu legado e a sua importância acabam sendo perpetuados até hoje, já que ele é enquadrado como patrimônio histórico nacional dentro do cenário municipal, estadual e federal. No que tange ao primeiro tópico, que diz quais os parâmetros teóricos que orientaram a intervenção, o arquiteto que fez a intervenção de restauro, chamado Rodrigo Meniconi, ele usa alguns conceitos norteadores para o seu projeto, sendo eles distinguibilidade, autenticidade e reversibilidade. Um outro ponto que norteou ele foi a Carta de Veneza em 1964, que diz: uma operação que deve a respeito do restauro. É uma operação que deve ter caráter excepcional, tem por objetivo preservar e revelar os valores estéticos e históricos do monumento e fundamenta-se no respeito ao material original e os documentos autênticos. Termina onde começa a hipótese. Isso é muito importante pontuar, já que dentro de um ambiente histórico, inclusive com uma igreja neogótica, o arquiteto que fez a intervenção, ele precisava respeitar a história e o valor que havia naquela localidade. E aí uma das suas frases, e que define muito bem a sua linha de pensamento, está baseada em um artigo e diz ele fala a seguinte frase: uma solução arquitetônica que pode respeitar o antigo e o novo também em relação ao seu entorno, sem que crie um falso histórico e um falso artístico, logo impedindo a possibilidade de reconstrução, uma vez que a ruína como um todo apresentava-se mais como uma lacuna e, se fizesse, tornaria-se uma cópia. Por isso, é também fundamentado pela distinguibilidade, optando-se em fazer um prédio à parte da área da ruína, de estilo moderno, mais especificamente o brutalismo, porém de modo que valorizasse a estrutura antiga e criasse uma harmonia entre eles. Bem, o colégio foi instalado parcialmente em uma grande construção oitocentista de 3 andares, que se desenvolvia longitudinalmente e acolhia 13 vãos alinhados verticalmente. A ala norte teria sido levantada entre os anos de 1871 e 1875, com o andar térreo feito em alvenaria de pedra e os 2 andares superiores com a tecnologia mais elementar, utilizando o tijolo. A ala sul do edifício teria sido edificada por volta de 1895, de maneira mais sólida, totalmente em alvenaria de pedra. Porém, no dia 28 de maio de 1968, um grande incêndio consumiu o edifício, destruindo praticamente toda a cavidade interna e o telhado, mas preservando, a céu aberto, a caixa mural formada pelas 4 fachadas exteriores. Assim, por volta de 2 décadas depois deste acontecimento, entre 1986 e 1989, foi realizado um projeto de intervenção concebido por Rodrigo Meniconi e Maria Leal. Na ocasião, as paredes de tijolo da ala norte se encontravam profundamente comprometidas e instáveis, o que levou os arquitetos a proporem sua total supressão. Dessa forma, para dar início a esse novo projeto de intervenção, foi identificada e diagnosticada a materialidade desse antigo edifício. Foi constatado que o que sobrou das grossas paredes exteriores foram as 3 fachadas de pedra, componentes da parte mais nova da construção,
assim como os vestígios arruinados dos alicerces do pavimento inferior da ala norte, fragmentos também edificados em pedra, lançados nas proximidades da igreja neogótica. O projeto nasceu de um impasse. A necessidade de preservar as ruínas exigia escrupuloso respeito. O novo programa, para se legitimar estética e funcionalmente, devia ser autônomo e flexível. O próprio conflito gerou a nova unidade. A cuidadosa manutenção da forma e aparência das pedras, que conservam ainda as marcas do incêndio, contrapõe-se o aço, o vidro e o concreto armado, estabelecendo um diálogo em que permanece nitidamente delimitado o campo de expressão próprio de cada uma das partes. Dando continuidade, nesse projeto de restauro, o edifício passou por uma adequação ambiental que permitiu a sua valorização. Como já foi falado anteriormente, a escola foi vítima de um incêndio em 1968. Esse incêndio comprometeu parte da sua estrutura e cobertura e culminou em um edifício arruinado, sem telhado, oco internamente e com apenas algumas paredes de pé. Nessa imagem, dá para perceber bem a distinção da nova instalação do que sobrou do incêndio. E essa nova instalação ela foi inserida na parte mais íntegra da ruína. Entre 1986 e 1989, foi realizado um projeto que foi inaugurado em 1990. Esse projeto de restauro ele foi fruto de um estudo aprofundado que buscou a reafirmação espacial desse edifício, conciliando de maneira harmônica a inserção de um novo programa. Esse mais flexível buscou legitimar a estética e a função do edifício e a integração desse novo programa com a ruína, mantendo e conservando o que sobrou do incêndio, integrando com a nova instalação. A escola ela teve seu programa readequado, passou a abrigar um museu, e essa nova função dialoga com os demais usos do complexo de Caraçá. Nesse projeto, foi proposto um espaço de recepção e exposição no pavimento térreo, na parte mais íntegra da ruína, uma biblioteca no segundo pavimento e um auditório no terceiro pavimento. Esse projeto ele proporcionou novos fluxos que foram atraídos por esse novo programa, E esse projeto também buscou incentivar a apropriação das pessoas da ruína e a valorização desse patrimônio, além de valorizar a sensação de pertencimento das pessoas dessa região. Para fechar essa análise, chega-se então na última pergunta. É possível distinguir as soluções técnicas adotadas para a conservação? O Colégio de Caraça possui em suas bases de conservação preservar a imagem natural existente no local, a partir da preservação dos vestígios de pedra remanescentes do incêndio e da preservação da ruína em relação à paisagem, propondo, a partir da utilização de elementos da modernidade como aço, vidro e concreto armado, dar novos usos, como espaços de recepção e exposições no pavimento térreo, biblioteca no segundo piso e auditório, com belvedere no último andar. Conforme Baeta, os muros arruinados trazem aquele anseio nostálgico do passado. Então, é a partir desses princípios norteadores que os arquitetos responsáveis pela intervenção, Rodrigo Meniconi e Maria Eldins Leal, seguiram para as seguintes soluções: mantimento dos vestígios do incêndio nas paredes da alvenaria de pedra, alteração da ruína na cavidade interior, inserção de pilares e tirantes metálicos em seu interior que sustentam a edificação, possibilitando o uso de novos espaços projetados na parte interna, inserção de vidro fumê nas fachadas laterais, de forma a gerar permeabilidade e entrada de luz para dentro da antiga ruína, sem destoar da paisagem existente. Então, para fechar, afirma-se a passagem de Baeta. A inexpressiva ruína se torna o elemento mais significativo e o ponto de partida da intervenção contemporânea.